Então, o diário de bordo, ele é quase uma conversa, assim, do professor com ele mesmo. É um espaço que ele tem para registrar tudo aquilo que foi significativo para ele. O que, por exemplo? Então, as professoras comumente me perguntam assim, mas o que eu registro no diário? Registra aquilo que foi importante para você, que foi significativo, que chamou a sua atenção. Pode ser do seu trabalho, da dinâmica da atividade que aconteceu, pode ser sobre uma criança específica ou sobre um determinado grupo de crianças, pode ser sobre o coletivo, né? Então, como se deu a proposta no coletivo. Não tem uma receita pronta, né? Então, você pode registrar algo que aconteceu na hora, inusitadamente, ali, né? Ou você pode ter um foco antecipado, com intenção de observação e registro para alguma proposta que você já planejou, né? Então, o diário de bordo, ele é exatamente como esse nome diz, né? Um diário em que eu vou escrevendo aquilo que é importante, né? Então, às vezes planejado, às vezes aproveitando o momento, às vezes do individual, às vezes do coletivo, às vezes dos saberes das crianças, às vezes da ação do professor e de como se dá essa dinâmica, essa relação. E aí, pouco a pouco, de pouquinho em pouquinho, dia a dia, isso vai se constituindo na história desse grupo, desse professor e dessas crianças. Não tem um jeito único de escrever o diário de bordo, de fazer o diário, né? Cada professor vai ter o seu estilo pessoal de escrita. Às vezes, essa forma de escrever muda de uma atividade para outra, de uma finalidade para outra, né? Mas vamos conhecer alguns exemplos, né? Que talvez a gente consiga entender melhor. O primeiro exemplo que a gente vai ver é o da professora Ângela, que tem uma turminha de infantil 5. A professora Ângela registra em um dia o planejamento conjunto com as crianças das ações que vão acontecer no dia seguinte e no dia seguinte registra a ação dando essa ideia de continuidade. Ela registra a própria ação, registra as suas impressões sobre o que aconteceu, como as crianças reagiram, as aprendizagens individuais de algumas crianças em específico. Algumas observações ela tirou inclusive das fotos após observá-las no dia seguinte. O diário de bordo ele pode ser feito em muitos meios, né? Então ele pode ser feito no físico, né? No concreto, num caderno, você pode escrever, fazer suas anotações, às vezes ali no momento, colar as imagens, anexar as próprias atividades das crianças, né? Ou você pode fazer no meio digital, digitado, e aí você consegue anexar imagens, vídeos, áudios, né? Como a professora Ângela fez. E hoje em dia também alguns aplicativos podem ajudar nesse processo. Então, eu vou mostrar agora um diário de bordo da professora Jordana, que o faz num aplicativo chamado Padlet. Depois eu deixo o link, né? O link não, né? As informações sobre esse aplicativo na descrição do vídeo. O Padlet é composto de murais que você vai construindo conforme a sua necessidade. Aqui no caso, a Jordana formatou em forma de colunas. Nessa primeira coluna, ela faz o planejamento da semana e em seguida já vai colocando o registro daquele dia. Então ela vai anexando tanto a parte escrita das suas reflexões quanto as fotos, vídeos, áudios, outras imagens. Aqui na segunda coluna, ela deixa a Base Nacional Comum Curricular como um apoio. Então, ela vai pesquisando quais são os objetivos de aprendizagem que foram sendo atingidos pelas crianças. Na terceira coluna, ela deixa um espaço para comentários de outros leitores, de outras pessoas, no caso a coordenadora pedagógica ou alguma colega. Fica tudo ali junto. Legal, né? Quem tiver interesse, curiosidade, quiser saber um pouquinho mais sobre o Padlet, os seus usos possíveis, né, nessa documentação, deixa ali uma pergunta no comentário ou tenta entrar em contato com a gente pode conversar. São muitas coisas, né? Não caberia tudo nesse vídeo. Por isso que eu falei que o tema é bem complexo, né? Não tem fim. Mas dando sequência, né? O diário de bordo também possibilita esse tempo para a gente fazer anotações individuais. Então, a gente pode tanto escrever sobre o coletivo, quanto escrever sobre questões individuais das crianças. O que a gente vai ver agora, o que eu vou mostrar, são os registros da professora Patrícia Santos Novaes, e ela está conseguindo organizar algumas fichas de acompanhamento individual das suas crianças, né? Como que ela vai fazendo isso?
Em paralelo aos registros coletivos do diário de bordo, a professora Patrícia vai compondo fichas com as aprendizagens específicas de cada criança. E essas fichas de acompanhamento individual vão pouco a pouco sendo construídas, sendo acrescidas das experiências que acontecem, né, no dia a dia, e elas vão sendo alimento, uma transição já, né, um alimento para os portfólios, que é o assunto que a gente vai tratar a seguir. Vimos aí a definição de portfólio, né? E acho que o mais importante da gente destacar do portfólio é que ele é individual, sim, e o seu grande objetivo é mostrar essa trajetória da criança, todos esses avanços, suas conquistas, as experiências mais significativas. E o grande diferencial dos portfólios é que ele é construído junto com as crianças. Então, a criança, através da construção conjunta desse portfólio com o seu professor, vai tendo a consciência do seu próprio processo de aprendizagem. Ela, de fato, vai se tornando a protagonista do seu processo de aprendizagem à medida em que ela vai decidindo aquilo que ela vai pondo no seu portfólio, aquilo que ela considera importante, vai tendo que exercitar essa escolha, né? Pensar sobre isso, sobre o que foi importante, sobre quais são as suas preferências, quais são as suas escolhas, né? Quais foram as propostas que ela teria mais dificuldade, que ela precisa se esforçar um pouco mais, né? Esse portfólio, depois ele é socializado com as famílias, né? Também, não só ao final do ano, né? Ele vai sendo construído dia a dia, ele também pode ir sendo socializado dia a dia, um pouquinho por vez, né? E sendo construído junto com as crianças. Acho que são os grandes diferenciais desse instrumento. Vamos conhecer então alguns exemplos de portfólios, né? Já vamos começar com o da professora Patrícia, né? A gente acabou de ver esse início dela fazendo aquelas fichas de acompanhamento e como essas fichas vão se transformando nos portfólios das crianças. E a Patrícia tem esse estilo pessoal de escrever tudo dela, tudo livre, e ela vai compondo o espaço da folha com imagens, escritas e até uma mini história. A professora Patrícia Novaes trabalha com as crianças pequenas de creche, né? Então a gente viu aí esse comecinho do portfólio. É claro que estamos ainda no início do ano e esse portfólio é recente desse ano, né? Então ele vai sendo construído ao longo do tempo. E agora a gente vai ver o portfólio da professora Cibele Luzia Ornelas, que está com uma turminha do Infantil 3. E esse portfólio ele está sendo construído no próprio caderno das crianças, né? Então, as crianças têm muito acesso, muito contato com esse material, tá sempre à mão ali para elas, né? E também está sendo construído com as crianças desde o do comecinho do ano. E através das folhas desse caderno, a Cibele vai contando um pouquinho da história da vida dessa criança na escola, os momentos mais importantes, o primeiro dia, o período de adaptação, a brincadeira que foi significativa para que ela se enturmasse, para que ela superasse esse medo de estar na escola, o primeiro desenho, enfim, um pouquinho do dia a dia dessa criança e da história que ela vai construindo na escola. Vamos para os maiorzinhos um pouquinho. A gente vai conhecer agora o portfólio da professora Ângela. A professora Ângela estava com uma turminha do Infantil 4. Esse portfólio é do segundo semestre do ano passado, né? E uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês para o portfólio da Ângela é que ela consegue no portfólio ir trazendo algumas propostas que são do coletivo, do grupo todo, que foram importantes para o grupo todo, e depois direcionando para o quanto aquela proposta coletiva fez sentido individualmente para algumas crianças, algumas mais, outras menos, né? Então, como que se dá essa relação e essa articulação entre o coletivo e o individual? E a professora Ângela vai contando, além da história individual, um pouquinho da história coletiva da sua turma, as experiências compartilhadas, os momentos que foram significativos para aquele grupo,
Isso relacionando com as aprendizagens individuais. Então, por exemplo, nessa história, a do Cachinhos Dourados, que a Ângela contou com o apoio de recursos, de fantoches e depois disponibilizou para a turma brincar, ela solicitou um desenho e no portfólio dessa criança vai o seu desenho sobre a história.